Então hoje a gente vai falar sobre o minhocário, né? Vai tirar várias dúvidas que eu acredito que sejam pertinentes, né? Que muita gente que está começando a fazer o minhocário, né, tem. Fica até o final do vídeo, galera, que no final tem uma dica de como evitar larva no seu minhocário. Então, gente, a primeira dúvida é o que é o minhocário, né? Minhocário é um lugar, né? No caso aqui em residência, em apartamento, muita gente faz em caixa. Então, minhocário é o lugar onde vai haver uma decomposição da matéria orgânica, a úmida, que são os alimentos, as cascas de legumes, verduras, né? Que em contato com a matéria orgânica seca, que é a para de grama, folha, serragem, né? Essa combinação aí e com o tempo, ela vai se decompor e vai se transformar em alguma coisa, que é um substrato, beleza? Então, quando tem minhocas, que é o minhocário, esse substrato ele vai servir de alimento para as minhocas, né? Que vão depositar suas fezes e vão transformar isso em humus de minhoca, tá? Que é um alimento mais nutritivo ainda. Então, vamos falar de minhocário. Então, aonde conseguir as minhocas? Gente, a forma mais certa de conseguir é pelo Mercado Livre, o OLX. Eu também vendo minhocas, só para você ter uma ideia. Então, a forma mais fácil é você comprar, só que não é tão barato, né? Às vezes você paga um frete de 20, 30 reais em 100 minhocas, né? Então, assim, outra forma de você conseguir é principalmente onde tem decomposição de matéria orgânica, tipo uns jardins, próximo de bananeiras, né? Um lugar que tem uma terra preta, normalmente elas ficam, né? Então você consegue encontrar também. Outro lugar também, muito assim no interior, é que tem o estrume do boi, o estrume do cavalo. Então, se ele deposita ali num lugar que não bata sol, que não fique ressecado, fique um lugar úmido, normalmente elas são atraídas para esse lugar e elas ficam nesse estrume aí, nesse esterco. Elas se alimentam muito dele. Então, você pode encontrar também nesse lugar rural com mais facilidade nesses estercos aí que estão na sombra, que o cavalo, a vaca deixou ali na sombra, que não bata sol, então elas são atraídas para ali. Então vocês conseguem pegar ali também. Mas o lugar mais fácil é vocês comprarem na internet. Bom, e como conseguir as caixas para fazer o minhocário, né? Nós que moramos na cidade não podemos deixar no chão, num lugar largado, né? Tem que ser num lugar reservado, né? Até porque se chover você consegue tirar de um lugar para o outro. Então eu tenho essas caixas aqui e eu vou falar para vocês, vou deixar até um print, tá? Do valor que você paga se você comprar um minhocário pronto. É muito mais caro, gente. Essas caixas minhas aqui, ó, elas são de 35 litros. Eu paguei R$ 34,90 em cada caixa. Então tem 3 caixas aqui, eu gastei pouco mais de R$ 100, R$ 105. Se vocês forem comprar prontas esse minhocário, vocês vão gastar no mínimo aí uns 180, 200 reais, fora o frete. Então é legal vocês comprarem essas caixas, como se fossem caixas de armazenamento, né? Para vocês fazerem como minhocário, sai muito mais barato. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que é feito a montagem das caixas para vocês terem um minhocário. Vou botar aqui a câmera no tripé para mostrar para vocês. Bom pessoal, essa é a primeira caixa, tá? Aqui no chão, ó. Ela não tem furo, tá gente? Isso aqui é biofertilizante, isso aqui é o chorume. Muito bom para adubar suas plantas. Você pega uma parte dele e coloca 8, 10 partes de água, porque ele é muito concentrado. Então tem que diluir para não queimar suas plantas, tá bom? Esse líquido aqui é o líquido que sai da combinação da parte úmida com a parte seca, né? E é um excelente adubo, tá? Então essa primeira parte, gente, essa caixa aqui, a gente não vai ter furo, tá? Não vamos ter furos, a gente só vai ter a estrutura da tampa, tá? Cortada só para encaixar aqui e permitir que a outra caixa encaixe, tá bom? E essas madeiras aqui, gente, são por... Se as minhocas caírem, elas conseguem se locomover com mais facilidade por cima da água, tá? Olha aí, gente. Aqui, ó, a tampa encaixa certinho, tá? E permite que a outra entre certinho, tá? É importante quando vocês comprarem caixas assim, que não é de composteira, que sejam do mesmo modelo, tá? Para que uma encaixe certinho na outra, tá bom? Gente, por incrível que pareça, eu deixei aqui, ó, e a madeira tá embaixo já. Mas o que acontece? Eu tenho uma outra caixa que ela já deu uma comprimida aqui, né? Mas a matéria
úmida, ela tem muito líquido, né? Então, conforme ela vai perdendo os líquidos, ela vai diminuindo o volume. Então, também acontece um pouco assim, tá? Essa caixa aqui, eu já parei de depositar alimentos. Então, ela está com um processo de decomposição mais avançado, tá? Então, o que acontece? Eu estou aguardando só a decomposição mesmo finalizar, para que isso aqui possa virar um substrato de alimentação para as minhocas, tá bom? Nessa caixa aqui, eu não estou com tantas minhocas, que eu coloquei esterco na caixa de cima e elas subiram. Mas tem aqui, ó, aqui embaixo uma, ó. Então, vira e mexe, eu abro as caixas, dou uma revirada para que o oxigênio entre com mais facilidade aqui, tá? Porque o oxigênio vai ajudar na decomposição, tá bom? Eu dou uma revirada. E vão ver que quando a gente dá essa revirada, eles até aumentam de volume. Então, gente, se vocês não tiverem minhocas, vocês podem colocar essas caixas aqui tampadas no sol, tá? Porque agiliza também o processo de decomposição. Outra coisa também que agiliza é se vocês pegarem aquela matéria úmida e seca, vocês picarem ou cortarem bem pequenininho, porque aumenta a área de contato e com isso a decomposição acontece mais rápida, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a outra caixa. Gente, eu acho que eu não falei, eu esqueci de falar. Além dessa primeira caixa aqui embaixo, todas as outras vocês têm que fazer furo no fundo, tá? Para que o chorume, né, que é o líquido resultante da decomposição, ele escorra para a primeira caixa e dê um substrato mais equilibrado para as minhocas, tá? Nem com excesso de líquido, nem com falta. Então o excesso ele escoa para a caixa de baixo, tá? Então todas a gente faz isso, menos a primeira. Então, gente, essa daqui, ó, é a caixa que eu ainda tô depositando. Ó, tem muita borra de café, né? Matéria úmida, né? Isso aqui é cascas de abobrinha. Mas também tem muita casca de banana. Tem muita minhoca aqui, gente, ó. 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 Então, gente, vocês vão depositando aqui, ó, a matéria úmida e seca, tá? Sempre um equilíbrio para que não cause também muito excesso de líquidos, tá? Tem até baratinho aqui. Então, gente, como é que é a deposição de matéria úmida, né? Como é que a gente vai colocar a matéria úmida e matéria seca? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, gente, ó, tô com uma panelinha aqui, ó, com borra de café, casca de banana, casca de ovo e resto de algumas outras coisas. Vou colocar aqui, tá? Ó. Aí, pessoal, se vocês querem ter uma decomposição mais rápida, fazem como eu falei, tá? Dá uma picada nessas cascas aqui para que elas tenham uma superfície maior de contato e aconteça a decomposição mais rápida, tá? E aí você colocou essa matéria úmida, você vem aqui, ó, e coloca a matéria seca. E aí vocês têm que colocar esse volume de matéria seca 2 a 3 vezes o volume que você colocou de matéria úmida, para se manter equilibrado, né? Aí daqui a 1 ou 2 dias você vem aqui, dá uma mexida, né? Coloca mais matéria seca, porque deve aparecer um pouco da matéria úmida, para evitar que dê bicho, tá bom? Mas eu vou falar mais sobre isso ainda nesse vídeo. Fica até o final do vídeo. Se você está gostando, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com a pessoa que quer fazer compostagem, mas ainda não sabe como, tá? Esse vídeo está sendo bem detalhado. Estou caprichando aqui para vocês que querem fazer essa compostagem em casa ou em apartamento. Então me ajuda com o seu like, me ajuda com o seu compartilhamento. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu! E aí, pessoal, vocês querem saber como multiplicar suas minhocas rapidamente? Então fica até o final do vídeo, hein, gente? Me ajuda que eu te ajudo. É o seguinte, pessoal, as minhocas, elas precisam se alimentar para que elas possam se reproduzir. Então, se você chega numa composteira e você está começando a colocar o alimento agora, então elas vão demorar muito a se alimentar, entendeu? Por quê? Porque o alimento está fresco, elas não comem alimento fresco. Então,
A minha dica é, se vocês vão comprar minhocas, comece a depositar alimentos numa composteira, tá? Para que aquele alimento possa começar a se decompor, para que quando elas cheguem já tenha esse alimento decomposto para que elas possam se alimentar e elas possam se reproduzir mais rápido, certo? Outra coisa que vocês podem fazer também é, se vocês moram numa área mais rural, que tenha gado, cavalo, peguem aquele esterco e curtam ele, né? Ou às vezes já tem até um esterco curtido, então compre um esterco curtido, tá? Porque as minhocas adoram esterco. E quando o esterco está curtido, elas já se alimentam dele e já começam a se reproduzir muito rápido. E elas também crescem muito rápido. Às vezes vocês compram algumas minhocas que vão um tamanho menor, e elas crescem muito rápido, depositam muito ovos e se multiplicam muito rápido. Então o segredo é esse, é ter um alimento já para elas se alimentarem. Bom, pessoal, a pergunta agora é, dá para ganhar dinheiro com minhocas? Dá. Você tem o substrato, você pode vender esse substrato, você pode vender também humus de minhoca se você tiver minhoca, você pode adubar suas plantas com ele, você tem o biofertilizante, você pode vender também. Uma sugestão que eu dou é a OLX. Eu vendo minhocas pela OLX, eu comprei 100 minhocas, comecei a trabalhar ali no minhocário, elas se reproduziram, eu já vendi, já ganhei mais do que o valor que eu comprei. E ainda tem muita minhoca aí que elas vão se reproduzindo. E quanto mais alimento vocês tiverem para dar para elas, quanto mais espaço vocês tiverem para dar para elas, mais elas vão se reproduzir e se reproduzir. Tem que ter alguns cuidados, mas vocês conseguem vender pelo Mercado Livre, vocês conseguem vender pela OLX. O OLX eu já vendi várias vezes, tá? Então, vale a pena sim. Vocês têm que estar num lugar que também tem uma certa cultura disso. Por exemplo, aqui em Brasília, eu moro em Brasília, as pessoas gostam muito de pescar. E também gostam muito dessa parte de horta. Então elas querem ter isso para ajudar na horta delas. Bom, gente, a última parte desse vídeo que é bem interessante, que muita gente passa por isso, é se você teve larva no seu miocário, se você tem, o que vai fazer? Como evitar ter larva no miocário? Então eu vou passar aqui para vocês que estão começando, como você faz para evitar que dê larva. Vou falar, isso aqui é uma parte da minha experiência, tá, gente? Isso aqui é a experiência minha. Já tive larva em miocários e esse agora eu não tive. Eu vou falar como é que eu fiz para não ter. Então vou filmar aqui o miocário. Olha a quantidade, ó, tem até minhoca aqui, ó. Olha a quantidade, esses pontinhos aqui, ó. Olha a quantidade de micro-organismos, são ácaros marrons. Tem alguns insetinhos também, alguns tipos de insetos brancos que eu não sei o nome, tá? Aqui, olha o monte que tem aqui, gente, ó. Olha aqui. Olha aqui. Então, pessoal, o que acontece? Se eu coloco uma matéria orgânica úmida, esses insetos começam a devorar essa matéria orgânica. Então, se tiver alguma larva de mosca, né, que causa aquelas... muito assim acontece aquelas larvas grandes, né, de mosca soldado. Então, o que acontece? Esses insetos, eles comem tudo, então não tem como a larva se criar, né? E outra coisa, tem muito micro-organismo aqui. Então você vê aqui que tem muito. E engraçado é que na caixa de baixo, que não tem tanta matéria fresca assim, já está decompondo, eles não existem praticamente. Eles só ficam quando tem a matéria fresca, eles aparecem, surgem, fica muito rápido. Então, além desses aqui, ainda tem as minhocas, né? E ainda tem muitos outros micro-organismos. Então, quando eu coloco aqui, rapidamente a matéria se decompõe. Então, por que no de vocês, quando vocês começam da larva? A minha experiência diz o seguinte: vocês colocam muita matéria orgânica fresca de uma vez. Então, aquela matéria demora muito a se decompor, vocês não têm tanto micro-organismo, não têm tantos insetos que vão ajudar nessa decomposição. Então, isso facilita com que os ovos das moscas, eles eclodam, né? E comece a encher de larva, porque eles vão ter tempo para eclodir. Então, numa composteira que tem muito micro-organismo, tem muito inseto, não dá tempo. Então, o erro é esse, é ter muita matéria orgânica úmida. Então, se você vai começar, não começa numa caixa grande que você possa depositar muita matéria. Começa num pote de sorvete, coloca uma casca de banana picadinha, coloca a matéria seca, daqui a 2 dias revira, coloca mais matéria seca.
entendeu? Aí se você vê que está seco aquela caixinha ali de sorvete, aquele pote de sorvete está seco, aí você umedece com borrifador, entendeu? Bota de repente uma outra casca, entendeu? Mas aos poucos, até você sentir que aquela caixa ali está com muito micro-organismo, entendeu? Que tem outros insetos, porque esses insetos vão auxiliar na decomposição. Até que você coloca o segundo pote de sorvete, coloca o terceiro pote. Aí quando você vê que aquilo ali está funcionando, aí você passa para uma caixa grande igual essa de 35 litros. Na caixa de sorvete, no pote de sorvete, é mais fácil de vocês controlarem e terem sucesso. Então foi assim que eu fiz. Eu comecei no pote de sorvete com poucas minhocas, colocando uma casca de banana, picava direitinho ali para ter mais área de contato, para ela se decompor mais rápido, né? Colocava matéria seca, remexia e depois, se eu ver se estava seco, borrifava um pouquinho de água, senão botava outra casca, mais matéria seca, até que eu comecei a ter 3 caixas, 3 potes de sorvete. Eu falei, vou passar para uma caixa grande. E aí não tive problema nenhum. Sempre vai ter inseto, gente. O minhocário vai ter que ter inseto, vocês vão ter que se acostumar. Por isso que o ideal é vocês colocarem numa parte externa, aonde não bata sol, aonde seja um lugar mais ventilado, mais fresco, entendeu? Mas a larva, se vocês fizerem desse jeito, com certeza vocês não vão ter esse problema, beleza? Se tiver alguma outra dúvida, com certeza vai ter outras dúvidas. Deixa nos comentários que eu faço um outro vídeo, eu respondo da melhor forma que for possível, tá bom?